Agora, sobre uma das principais vitrines do governo federal, que é a questão climática. Tanto que o Brasil vai receber a Conferência do Clima da ONU no ano que vem, na cidade de Belém do Pará. Mas Lula vive um impasse eleitoral. Segundo informações publicadas pelo Estadão, o presidente teme que um político de oposição esteja no comando da prefeitura da capital paraense durante a COP30 e quer lançar um nome forte apoiado pelo governador Hélder Barbalho. A ideia é de que esse nome seja competitivo para enfrentar Éder Mauro, do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale destacar que o atual prefeito é pré-candidato à reeleição, Edmilson Rodrigues, do PSOL, que vive também uma enorme crise de popularidade na cidade. Professor Acácio, essa popularidade chega a 6%, é uma popularidade muito baixa, mas o presidente Lula estaria com medo de interferir nessa eleição, porque aqui em São Paulo também o partido é aliado ao PSOL de Guilherme Boulos. Tiago, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Nós falávamos há pouco que o Bolsonaro é pouco afeto a proteger os aliados. O Lula também mostra pragmatismo nesses momentos. E por quê? Você bem disse, o PSOL é aliado de primeira hora do governo Lula. Inclusive, Guilherme Boulos era pré-candidato à presidência da República ou até ao governo do estado de São Paulo e abriu mão da sua candidatura em prol da candidatura do Lula. Então, isso mostra que essa falta de carinho com os aliados independe do extremo na polarização. Em segundo lugar, pouco importa quem seja o prefeito de Belém na COP 2025, uma vez que, mais uma vez fazendo uma comparação, como nós falávamos da BIM, há impessoalidade neste evento. Se o prefeito for do PSOL, do MDB ou do PL, tanto faz. O que a presidência da República precisa é investir todos os seus recursos físicos e intelectuais para que a COP seja a melhor possível, principalmente porque o Brasil é referência em termos ambientais e a questão ambiental independe de ideologia política. Quer falar, doutora? Sim, é exatamente isso. A questão do meio ambiente tem que ser uma pauta de Estado, não uma pauta de governo. Eu, pessoalmente, acredito que só o capitalismo pode salvar o meio ambiente. Não acho que seja uma pauta de esquerda e é um erro deixar que esta pauta seja de um lado ou do outro do espectro ideológico. E é uma pauta na qual o Brasil tem tudo para ser grande líder mundial. Então, que o Brasil cumpra com esse potencial que nós temos, que seja líder e que prefeitura, Estado e governo federal trabalhem juntos para que a COP seja um sucesso. Claro, Paulo Loyola, e essa questão da política e a mistura com o debate sobre o meio ambiente, que a gente teve um debate muito forte no ano passado, esse ano está só começando, mas já estamos projetando 2025, né? Sim, com certeza. Olha, dificilmente vai ter debate desse ponto de vista que não vai ser politizado daqui para frente. A gente está em ano eleitoral, mesmo num ano não eleitoral, a gente está vendo os debates absolutamente politizados de um certo ponto de vista. Particularmente eu acho isso bom, porque eu acho que é esse debate, esse conflito de ideias que acaba fazendo a gente avançar. Por exemplo, eu concordo em muita coisa da Mônica, mas discordo em absoluto que seja responsabilidade do capital, do mercado privado. Não falei isso. Você falou do capitalismo como um todo. O capitalismo é com incentivos, é com os incentivos certos e não com lei, não na canetada que a gente vai resolver a questão do meio ambiente. É com incentivos e para isso tem que fazer funcionar o capitalismo. Ainda que eu acho muito importante o papel da gestão pública, da regulação e das leis nesse processo e tranquilamente, com todo o respeito, eu discordo dessa. Mas eu acho que é um ponto que de fato o governo está transformando, não está transformando, né? A gente tem que dar alguns passos atrás para lembrar. Teve um aumento grande de desmatamento aí no governo Bolsonaro, algumas alegações de ligação do governo com desmatadores, principalmente ali a parte de extrativistas ilegais da região amazônica. O governo Lula conseguiu um avanço bastante interessante com a secretária do Meio Ambiente, Marina Silva, em termos de redução desse desmatamento.
E a gente tem aí um processo que vai ser disputado, obviamente, na COP30, independente de quem esteja lá, a energia do governo vai ser de fato muito grande aí, porque é de fato uma pauta na qual o governo vem se estruturando nos últimos anos. Emerson, para falar sobre a COP25 e a preocupação, do ponto de vista do governo, com a cidade sendo comandada por um partido como o PL? Você percebe que o principal interesse, né, o ponto nevrálgico ali é a ideologia e não os interesses da coletividade, que é o bem maior que deve estar à frente, né, à vanguarda de tudo isso. E, como eu disse, também em outra fala, não dá para viver a paixão. É óbvio que a política vai tentar direcionar, colocar o seu vetor de interesse para que seja sempre um aliado, porque a comunicação talvez fique mais fácil e a linha de raciocínio vá nos mesmos trilhos do interesse daquele partido A ou B. Mas, como disse, o interesse público deve estar à vanguarda e ele tem sido deixado de lado. Temos a oportunidade, como disse bem a Mônica aqui, de nos tornarmos referência. Até por conta da parte ambiental, somos realmente ainda uma grande magnitude em termos de referência e poderíamos alavancar, né, de um submundo para um primeiro mundo. Vai depender muito da cognição, da parte da articulação por parte do governo. E aí pouco importa se é o A, o B ou C, quando a gente coloca o interesse público na vanguarda, na frente, ou seja, os resultados devem ser de uma forma proporcional a todos aqueles que esperam que é a população. E, professor Acácio, o próprio futuro prefeito vai ter algum interesse, claro, na COP e tentar adotar medidas em favor da floresta, enfim, em favor dessa questão ambiental, não é? Óbvio. É triste até essa discussão, Tiago, por conta disso. A COP vai ser realizada na região amazônica, isso por si só já traria um simbolismo, mas, dada essa disputa ideológica, a gente perde a possibilidade, a gente perde um livro em branco e fica discutindo quem desmatou mais, se foi onde houve mais desmatamento, se no governo Bolsonaro, se no governo Lula e assim sucessivamente. É óbvio, seja quem for o prefeito, seja quem for o governador, seja quem for o presidente. A COP é do Brasil, de Belém do Pará e, obviamente, os interesses individuais estarão lá presentes e devem ser representados. É do jogo político a defesa dos seus interesses, mas esses interesses não precisam superar o interesse público. Do contrário, o gosto do tacacá ficará demasiadamente azedo em 2025. E, Paulo, qual que é a lição de casa que não só o governo federal, mas o governo do estado e a futura prefeitura, o que os entes vão ter que fazer para tentar amenizar um pouco esse clima de eleição, de fla-flu que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos anos? Não vejo muito como distensionar esse processo. Eu acho que vai continuar tendo, só que a gente vai ver momentos e momentos. Talvez um pouco assim, fora ali do palco, disputa de quem vai, quem fala, quem abre, qual discurso abre. Isso, obviamente, é importante para o governo, porque é uma vitrine internacional, facilita a busca de recurso, facilita investimento estrangeiro. Tem uma série de países preocupados com essa questão no Brasil, que vem pressionando fornecedores brasileiros. Então, o tipo de discurso e o tipo de fala que se faz ali e as negociações que ocorrem, obviamente, vão influenciar esse processo. Isso é política e não vai mudar a política porque a gente acha ela feia ou bonita. Isso vai continuar acontecendo. Agora, eu acredito que os atores vão se coordenar nesse processo e vão fazer um evento que vai ser bom para o Brasil e vai ser bom para o mundo. É uma pauta que não dá para deixar de ser discutida. E, repito, é impossível que não seja politizada. Você vai ver aí, por exemplo, num campo da extrema-direita, pessoas dizendo que não existe mudança climática. E aí eu vou pedir uma devida vênia aqui, porque isso precisa ser dito. E se um governo valorizou mais a questão e desmatou menos, como foi o caso do governo Lula, gostem ou não, isso precisa ser dito, isso não é essa politização vazia, isso é uma análise do ponto de vista da gestão pública de quem trabalhou mais pelo ponto. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também para que toda vez que tem uma coisa positiva do governo Lula, a gente fala, ah, não, mas não é tão bom politizar esse tema. Tudo é politizado e tudo é político, gente. E vamos falar uma coisa com todas as letras. O governo Lula valoriza mais a questão ambiental do que o governo Bolsonaro valorizou, ponto. E o que tem de evidência sobre isso é um absurdo.
Fora disso, é só narrativa de WhatsApp mesmo, que só entra na cabeça da extrema-direita. Como assim, Salles, tão maravilhoso? Pois é, né? Vamos passar com a boiada, sabe? Isso é politizar ou isso é lembrar os fatos que trouxeram a gente até aqui, sabe? Emerson, quer complementar? A parte que o Paulo fala, esse interesse todo pelo meio ambiente, a gente vive o caos, né? Desmatamento, gangues lá na região do Amazonas, parte do garimpo ilegal, continua do mesmo jeito. E aí a narrativa é de que põe na conta do Jair Bolsonaro. Eu acho que todos eles têm suas responsabilidades. Aqui não é falar bem de um ou de outro. É como eu disse, o interesse principal é a população, é a sociedade, é o bem comum. Mas há defeitos também, não adianta porque traz uma narrativa com um artigo de perfumaria muito melhor do que talvez o outro, que tinha um problema de comunicação, não o torna eficaz, pleno e saudável para o país. É preciso discutir, é preciso sentar com todos os lados à mesa, né, todos rodeados na mesma mesa, achando um denominador comum, porque nem todos falam a verdade e também as narrativas que são colocadas são de formas deturpadas que podem confundir e trazer um pano de fundo de que as coisas estão mil maravilhas e não estão. Professor Acácio, dentro dessa discussão, será que o debate ambiental ainda nesse ano de 2024 vai permear as discussões políticas ou outros assuntos devem surgir e isso vai ficar só para a COP do ano que vem? Já está permeando, Tiago, verdade seja dita. Eu acho que a postura do Paulo e do Emerson, esse conflito de dados e informações dos dois já mostra que de fato, esquerda e direita ainda brigam sobre quem desmatou mais, quem desmatou menos e, no final das contas, o que falta são propostas concretas, soluções concretas para que a gente, independentemente de A ter desmatado 10% e B ter desmatado 11% ou 9%, a gente resolva a questão ambiental. Até porque a questão ambiental vai muito além da quantidade de desmatamento. Ela permeia o desenvolvimento nacional, se está atrelado àquilo ou não está atrelado àquilo, o quanto a questão ambiental pode ser utilizada nas nossas relações internacionais. É fato que todos os países do mundo têm interesse na floresta amazônica, então de que forma o Brasil pode colher frutos disso? Então a gente tem um campo vasto e não desmatado para discutirmos sobre meio ambiente. O Paulo pede a palavra para complementar nessa discussão sobre o meio ambiente aqui no país. Paulo. Eu quero trazer um dado. O desmatamento caiu 50% em 2023, gente. Isso é resultado de gestão pública. Isso não é resultado, isso não é, com todo respeito, isso não é narrativa, isso não é um discurso, isso não é uma discussão, isso não é porque eu gosto do governo Lula. Isso é porque o dado que a gente tem oficial é que, por exemplo, o desmatamento na Amazônia caiu efetivamente em 2023 comparado a 2022. E vamos lá, a Mônica aqui já trouxe um dado. Se a gente fosse falar só do Ricardo Salles, gente, essa discussão já terminaria. Assim, a gente está falando de um cara que foi ministro do Meio Ambiente durante praticamente todo o governo Bolsonaro e que foi declaradamente um inimigo da questão ambiental, que desmontou o IBAMA, que não se fez nenhum trabalho de cuidado com a questão ambiental como um todo. O que teve de resposta foi em função de pressão internacional, de coisa. Então, assim, com todo respeito, não estou politizando, estou trazendo aqui um fato que é o desmatamento na Amazônia caiu. A gente vai comparar o trabalho, o cuidado, a preocupação que tem uma Marina Silva com o Ricardo Salles, isso nem deveria estar em discussão, gente, com todo respeito. Mas a discussão não tem que ser olhando para trás e não tem que ser uma discussão sobre pessoas, se essa pessoa é boazinha, se a Marina é melhor do que o Salles em relação ao meio ambiente. A discussão tem que ser, como bem disse o Acácio, que mecanismos, que providências, que políticas estão sendo implementadas para que haja desenvolvimento sustentável e que o Brasil seja referência. Então, Paulo, eu acredito no seu dado, mas o que fez com que esse desmatamento caísse, se é que caiu? Foi o que aconteceu no ano de 23? Foi o que aconteceu em 22? O que fez cair? Vai continuar caindo? Essa política se mantém? É uma política de Estado ou foi alguma outra coisa? É olhar o porquê e não o quem. Eu concordo, Mônica, eu tenho absoluta concordância. Eu, por exemplo, conheço o presidente atual do IBAMA e conheço diversos funcionários do IBAMA. O tipo de trabalho que se fazia antes, em termos de fiscalização, por exemplo, em termos de Amazônia, é muito mais forte agora do que o que foi feito até então.
E eu estou falando isso declarações das próprias pessoas que estão dentro do IBAMA. E, mais uma vez, não precisava ir muito longe. A gente tem declarações públicas de Ricardo Salles falando, vamos passar a boiada. Sim, gente, desculpa. A gente tem um dado melhor no governo atual, a gente tem uma ministra que está absolutamente qualificada para fazer o trabalho, a gente tem os funcionários que tratam do ponto dizendo que efetivamente melhorou absurdamente. Então, assim, a gente está vendo uma mudança drástica em relação a isso. Você teve aí o Bolsonaro brigando, inclusive, com países estrangeiros em função da questão do Fundo Amazônia, que Lula recuperou. Então, assim, a quantidade, a gente pode discutir várias outras pautas, particularmente na pauta ambiental, o grande discurso e o grande cuidado que é feito em relação a isso, hoje é por um governo de esquerda. Poderia ser feito por outro governo. Eu estou comparando o que a gente tem para comparar, que é o atual governo Lula com o anterior governo Bolsonaro. Nesse sentido, o desmatamento, por exemplo, caiu. O Emerson fala agora, depois o professor Acácio. Emerson. Veja que as narrativas sempre vão desaguar de acordo com os interesses de cada um. E como é que se explica os 17 milhões de hectares que incendiados dentro da Amazônia? O desmatamento é um assunto e as queimadas são outras, sem dúvida alguma. Mas por que então a ministra Marina da Silva não consegue estancar esse incêndio que vem ocasionado no Amazonas? São dados. Então, lá 50%, e o grande eixo aqui de interesse, como eu disse, não importa se baixou 50%, 10%, o interesse é que não haja mais isso. E o governo deve não medir esforços para que isso seja alcançado. A questão não é A ou B, não é Marina, não é Ricardo Salles, mas o interesse comum, né? É isso que eu estou falando, não são nomes, mas o quê? O bem comum de todos, que é a nossa Amazônia e o nosso país, a parte geopolítica, deve ser colocada à vanguarda. Se baixou 50%, por qual razão 17 milhões de hectares estão sendo incendiados e quais as providências que o governo tem tomado para isso? Essa é a questão. O professor Acácio, para complementar, Thiago, claro, arrematar, por favor. Mais uma vez, uma briga por dados de quem desmatou mais ou quem desmatou menos não é a solução para a questão ambiental e, especialmente, não é a solução para a questão da floresta amazônica. Nós temos que pensar em políticas públicas mais ricas, políticas públicas mais inteligentes, para que a gente consiga extrair o potencial ambiental daquela região e, principalmente, a gente consiga dar uma destinação efetiva para aquela região, para que a esquerda ou a direita daqui a um ano não precisem ficar brigando sobre os dados de desmatamento e eles possam brigar sobre a paternidade das soluções efetivas às quais nós podemos chegar. Pois é, Paulo, porque a floresta não é direita nem esquerda, nem centro, né? É a floresta. Perfeito. Agora a gente tem que ter algum critério para discutir isso. E aí eu volto na discussão. Ricardo Salles, um cara que nunca combateu sequer em discurso o desmatamento. Pelo contrário. Vou voltar a dizer, a gente tem declarações públicas de Bolsonaro, de Ricardo Salles, contra a questão ambiental. Você tem todo o campo da extrema-direita desqualificando a luta ambiental e a luta de mudança climática. E, gente, eu estou falando aqui de fato público, não estou inventando dado. E outra coisa, olha só, a minha formação aqui é na gestão pública. Se a redução de 50% de desmatamento não é resultado de gestão pública, ela é o quê? Aí vocês têm que me explicar por que melhorou. Vocês não podem só torcer contra a melhoria que teve. Pô. Aí você está me perguntando, mas e por que não zera o desmatamento? Porque a gente está falando de uma área de 6 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Pô. A gente está falando de uma área que internacionalmente vai abranger, inclusive, vários países. Pega Brasil, pega Venezuela, pega Colômbia. Então, com todo o devido e absoluto respeito, uma comparação completamente descabida. O que é possível de ser analisado do ponto de vista da gestão pública é a redução do ritmo de desmatamento, porque você não tem como zerar o desmatamento numa área de 6 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. E aí não sou eu que estou politizando ou torcendo. Aí existe uma tentativa de torcer os números para mostrar uma menor... como se o fato não estivesse sendo politizado. Agora, o fato está sendo politizado e politicamente, inclusive em termos de narrativa, até de campanha,
fez parte da narrativa de campanha de Lula o trabalho pelo meio ambiente e, nitidamente, o campo oposto estava contra esse processo. Então, repito, um resultado de redução de 50% do ritmo de desmatamento da Amazônia é um resultado para ser comemorado, Acácio. Ele não é um resultado para a gente tentar diminuí-lo do ponto de vista da gestão como se ele não fosse importante. Porque você não consegue diminuir em 50% um dado qualquer sem fazer gestão sobre isso. E aí volto no ponto. O IBAMA foi valorizado, tem mais fiscalização, tem mais tecnologia, tem mais pressão, tem menos passada de pano para desmatador, e aí você vai ter um resultado melhor, e foi isso que aconteceu. Bom, a gente tem que virar o assunto, mas o doutor Emerson pediu aqui a palavra em um minutinho, por favor. Mais uma vez, debruçando nos dados, como o próprio Paulo fala, 45% das mortes na Amazônia são muito maiores que em todo o território nacional. E por qual razão? Todas elas, muito embora a gente possa deixar de lado, estão ligadas ao desmatamento, ao garimpo ilegal e tudo mais. Isso está dentro do meu ponto de vista, dentro do direito ambiental. E por qual razão a gente tem deixado crescer 45% a média de mortes na Amazônia em contrapartida de toda a nação? São dados, é como eu disse, não é mentir, mas a forma como omitir as coisas. É preciso trazer esses dados, as fontes são verdadeiras e a gente precisa chegar a um denominador comum. Quem foi melhor ou quem não foi melhor, mas precisamos ser melhor daqui por diante. 45% de mortes na Amazônia, todas elas muito atreladas a garimpo ilegal e desmatamento e terras ocupadas. São dados.